era a primeira frase clara que tiramos dela no que pareciam ser horas. No lado escuro da lua, acho, onde todos os diabos e demônios moram quando não estão ardendo lá embaixo. Ela fala isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Oi, eu sou o Tom, Thomas Marvolo Lustor, ou Tom Lustor 23 em todas as redes sociais, e hoje eu vou falar com vocês sobre 19 Luas. 19 Luas é a conclusão da saga Beautiful Creatures, que começou aqui com... Estou com todos aqui. 16 Luas, 17 Luas, 18 e, por fim, 19 Luas. Todos os livros já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link para vocês deles aqui. E como essa é a conclusão da saga, então, obviamente, vai ter muito spoiler. Porque eu vou contar realmente a história toda. Todos os pontos fracos e os pontos altos. É isso. Então veja por sua conta e risco. Mas antes de tudo, me siga em todas as redes sociais. E aproveita para ver os vídeos anteriores, caso você não tenha visto, para conversar comigo sobre a sua opinião e sobre o que você acha de cada livro. Esse livro aqui começa de uma forma muito legal, porque esse livro tem o ponto de vista primeiro da Lena, que era uma coisa que até então a gente nunca tinha visto. Todos os outros livros são contados do ponto de vista do Ethan, que é um narrador excelente. Eu já rasguei elogios para o quanto eu gosto da narração do Ethan no geral. E a Lena não fica nem um pouco atrás, porque assim, a Lena, pelo ponto de vista do Ethan, muitas vezes dava a impressão de que ela era uma garota que fazia muito drama sobre tudo. Mas aqui a gente vê que, tipo assim, ela tem uma razão pra ter um drama. Afinal de contas, o Ethan tá morto. Morreu. Desculpa. Então, quando eu comecei a ler, eu fiz, caraca, que legal, vai ser do ponto de vista dela. Só que, não. Aí vem a minha primeiro choque, ou bomba. São só 2 páginas, e aí a gente já começa com a narração do Ethan lá na pós-vida dele. Que ele não tá numa pós-vida. É como se ele estivesse num purgatório. E ele tá lá pensando no que é que ele vai fazer até que ele encontra a mãe dele. E nossa, esse encontro é de partir o coração. Pra quem já conhece Naruto, sabe que eu tô dando isso... Isso vai fazer sentido, tá? Calma, eu vou chegar lá. É porque o reencontro do Ethan com a mãe dele, que já estava morta há um bom tempo, né? É de partir o coração real. Porque a referência que eu tinha de encontro marcante com sua mãe morta, pra mim, pelo menos, é no Naruto. Quando o Naruto encontra a mãe dele. Porque, nossa, velho, até hoje eu vejo essa cena. Ai, dá vontade de chorar, só de lembrar. E eu tive uma sensação parecida com a cena que o Ethan encontra a mãe dele. Porque, caraca, ele tá encontrando a mãe dele depois dela tá morta e eles podem conversar, passar um tempo juntos. Eu acho legal a referência que o Ethan tem. Ele tá nesse mundo onde ele reencontra a mãe dele. Porque o Ethan, ele tá morto e ao mesmo tempo ele não tá no céu, nem no inferno, nem no purgatório. E aí ele compara isso com o Inferno de Dante. No ano anterior, no caso antes da mãe dele morrer, né? No ano anterior, minha mãe tentou me fazer ler O Inferno de Dante, que Link disse ser sobre um prédio de escritório em chamas. Mas eu não aguento isso, porque tem um filme chamado O Inferno de Dante que é isso. É um prédio em chamas. Mas na verdade era sobre a viagem de um sujeito pelos 9 círculos do inferno. Só me lembro da parte sobre monstros ou demônios presos em um poço de gelo, contado pela minha mãe. Acho que era no 9º círculo do inferno, mas havia tantos círculos lá embaixo que, depois de um tempo, todos ficaram parecidos. É interessante ver o Ethan lidando com esse conflito de estar morto ao mesmo tempo que ele não estava preparado para isso. Afinal de contas, ele se matou muito mais por um sacrifício do que por vontade própria, né? Se é que alguém se mata por vontade própria. Nunca pensei além dessa coisa toda de morrer para salvar o mundo. Quando você está vivo, não pensa em como vai salvar seu tempo depois de morrer. Apenas conclui que se foi. E o resto vai se resolver sozinho. Ou você acha que não vai morrer de verdade.
que vai ser a primeira pessoa na história do mundo que não tem de morrer. Talvez seja uma espécie de mentira que nossas mentes dizem para nós, para nos impedir que fiquemos loucos enquanto estamos vivos. Mas nada é tão simples. Não quando você está onde eu estava. E ninguém é diferente de ninguém. Não quando se pensa na essência da questão. Esses são os tipos de coisa que um cara pensa quando visita o próprio túmulo. Eu me sentei ao lado da lápide e deitei no chão duro e na grama. Puxei uma única folha que aparecia entre a neve. Pelo menos estava verde. Nada de grama marrom e morta, nem de gafanhotos agora. Então essa primeira parte vai ser do Ethan tendo que lidar com essa morte dele. Só que aí a gente já vai ter o primeiro ápice dessa história, porque é o seguinte, a tia Bruce, que morreu no livro anterior, lembra dela? Ela tá lá com ele. Cara, que velha fodona, porque tipo assim, ela está simplesmente lá com seus 5 ex-maridos, porque ela é viúva de 5 maridos. Poder da buceta. E é o ápice dessa parte, porque é muito engraçado, porque ela é uma velha muito desbocada, ela não tá nem aí. Ela tá com 5 maridos na mesma casa, e eles dividem o espaço sem nenhum ciúme, sem nenhuma briga, porque tipo assim, eu acho que eles até têm medo de tentar ter algum conflito entre eles, porque ela vai botar eles no lugar deles. Enquanto que no mundo real, todo mundo acha que o Ethan tá vivo. Ao menos é o que a Ama, né, que é a avó do Ethan, tá tentando enganar todo mundo. Porque quem sabe que ele morreu são o Link, alguns conjuradores e a avó dele, né, óbvio. Só que eles encantaram o pai do Ethan e as velhas lá pra eles acharem que ele tá numa viagem. Eu esqueci até onde é, porque assim, não importa muito. É só uma forma de enrolar eles. Então o Ethan vai tentar contato com o pessoal que tá vivo, né? Pra meio que dar uma esperança pra ele de que tá bem. Então assim, primeiro tem uma cena onde ele derrama uma torta que a Ama tá fazendo, ou alguma coisa assim. Que é uma forma tipo de demonstrar que era a torta favorita dele e que ele tava comendo. Como o pai dele tá sendo enganado, né, enfeitiçado, e ele acredita que o filho tá vivo, é engraçado ver a interação dele com as tias do Ethan, que ainda estão vivas e estão morando lá com eles. Porque elas tratam ele como empregado, são desbocadas, não estão mais nem aí pra nada. Juro, tem uma cena aqui, ó, nessa minha edição aqui, tá na página 68, que é depois da Ama ter uma cena emocionante onde o Ethan derruba o bolo dela. Juro, eu descrevendo aqui parece que é a maior besteira do mundo, mas é uma cena emocionantezinha, porque demonstra pra ela que ele tá bem. Como ele derrubou o bolo, fez barulho, e o pai dele foi lá ver o que era, né? E a Ama enrolou ele, né? Só que ela nem precisava enrolar muito, porque, tipo assim, uma das mulheres já grita pra ele. Que confusão é essa aí? Gritou tia Mercy da sala. Estamos tentando ver Jeopardy, que acho que é algum programa. Mitchell, vem aqui. Mitchell é o pai do Ethan. Mitchell, vem aqui. Mercy não é boa nas perguntas de música. Era tia Grace. É você quem acha que Elvis Presley ainda está vivo, disse tia Mercy. Acho mesmo. Ele dança como um demônio, gritou tia Grace, que entendia uma em cada 3 palavras no máximo. Mitchell, ande logo, preciso de testemunhas. E traga bolo. Então você vê que as velhas não estão nem aí, elas estão assistindo um programa tipo Descobrir que música é essa e ficam chamando ele pra ele adivinhar pra elas. Enfim, essas 3 velhas, juntas separadas, ainda são todo um capítulo à parte dessa história no geral, porque elas me fazem rir muito. E bem, o Ethan tá tentando sair desse mundo que ele tá, ele precisa voltar para o mundo real. Precisar, ele não precisa, ele quer voltar para Lena. E a tia Bruce, que é a que tá morta lá com ele, ela diz que tem uma oportunidade. Eles vão na casa desse cara que é o nome dele é True Blood, é isso. Que eu acho o nome muito legal, me lembrou a série da HBO, que é muito boa, assistam, ao menos o começo é muito bom, depois ela se perde completamente. Inclusive, eu nunca li o livro do True Blood. A série é baseada num livro. Mas, basicamente, ele vai nessa casa e esse cara aí, que é um conjurador morto, ele diz que o Ethan tem uma missão. Ele precisa conseguir esse livro das luas, que tá no mundo real, no mundo dos vivos, e 2 pedras, para o que ele não explica, mas é que ele vai precisar para a jornada que ele vai fazer. Coisa, tipo assim, muito na cara de barbeiro... Como é o nome? Barbeiro. O barqueiro, tá ligado? Do rio Estige, que fica levando as almas. Ele vai sair numa saga, aventura, agora para tentar voltar. Ele precisa desses itens para conseguir atravessar, para conseguir chegar no mundo dos vivos. Então agora vai começar essa nova saga. Subimos uma escada traiçoeira entalhada na lateral do penhasco, onde a pedra não estava reforçada com tábuas podres de madeira. Ela desmoronava sob meus pés.
Eu quase me desequilibrei. Tentei lembrar que não ia cair e morrer, pois já estava morto. Ainda assim, não ajudou tanto quanto era de se pensar. Essa era outra coisa que eu tinha aprendido no mundo conjurador. Sempre parece haver uma coisa pior depois da próxima esquina. Sempre havia alguma coisa a temer, mesmo que você não tivesse descoberto exatamente o que. E aí vem o que seria, o que é provavelmente um dos meus capítulos preferidos desse livro, que acho que é... Caraca, qual é o capítulo mesmo? Nossa, eu já disse que era um dos meus preferidos e eu nem marquei ele aqui pra lembrar. Deixa eu ver... Capítulo 13, ó. Capítulo 13. Petista. Que é quando o Ethan vai encontrar com os ancestrais dele, que são umas entidades que a Ama fala desde o primeiro livro. Só que agora o Ethan tá vendo eles, que é coisa que provavelmente só a Ama consegue ver, porque é ela que se comunica com eles. O Ethan encontra eles, é muito legal, porque eles têm toda uma descrição aqui, muito bonita, muito bem feita, que pra mim só confirma a teoria de que, na verdade, o Ethan é negro, que provavelmente todos esses personagens dessa história são negros, o que é muito legal, porque ele fala muito de uma cultura africana. Inclusive, um deles, uma dessas entidades, desses ancestrais do Ethan, ele tem um corvo, que o nome desse corvo é Exu, e esse corvo é que vai guiar o Ethan no caminho, na jornada dele. Eu não fazia ideia de que presentes oferecia a um corvo, nem a um deus voodoo, nem a um corvo batizado em homenagem a ele, porque o corvo, o nome dele é Exu, em homenagem ao Exu. Tive a sensação de que alpiste normal não iria funcionar, mas não precisei me preocupar, porque tio Abner se certificou de que eu soubesse. Leve um pouco disto. Ele derramou o uísque em uma garrafinha de metal amassada e me entregou uma pequena lata. Era a mesma que ele tinha usado para encher o cachimbo que ele estava fumando. Seu pássaro bebe uísque e come tabaco? O homem idoso franziu a testa. Fique feliz dele não gostar de comer garotos magrelas que não sabem andar no outro mundo. Sim, senhor, assenti. Agora saia daqui e leve meu pássaro e aquela pedra. Tio Abner me expulsou. Não vou comer a torta de Amarie enquanto você estiver por aqui. Porque a Ama, ela deixa essas oferendas, que são as tortas que ela faz sempre essas tortas. E agora tá mais do que confirmado de que sim, eles comem essas benditas tortas. A forma, inclusive, que o Ethan encontra para se comunicar com o mundo dos vivos é muito boa, é muito inteligente. Olha, sinceramente, eu não ia conseguir ter essa inteligência de nem pensar nisso enquanto mais decifrar esse enigma. Qual que é o enigma? Ele vai no jornal da cidade e ele consegue alterar umas letras das palavras cruzadas do jornal da cidade. Essas letras, que quem fizer essas palavras cruzadas não vai se ligar, mas quem souber do Ethan vai perceber. Ele tá, tipo, entregando umas coisas, umas verdades aí. E, cara, é muito inteligente. E olha que a Lena desvenda isso tudo. 5 vertical. V-I-S-T-A, vista, que significa olho. 7 horizontal. B-E-R-L-O-Q-U-E, berloque, que significa pingente. M-A-E, mãe, que significa minha. Lila Jane Evers Waite. G-A-Z-I-G-O, jazigo, que significa túmulo. Essa era a mensagem. Preciso da pedra preta, o olho do rio. O que você tem no colar cheio de pingentes, que é o colar da Lena. E preciso que você deixe pra mim no túmulo da minha mãe. Eu não podia deixar mais claro que isso. Pelo menos não nessa edição do jornal. Oxente. Você tinha noção disso? Cara, como assim eu poderia deixar mais claro do que isso? Eu não ia me ligar nisso nunca, nessa mensagem. Vista, berloque, mãe, jazigo. Bom, faz sentido. Eu não iria me ligar, porque, cara, eu não tenho essa inteligência. Mas aí é que tá, a Lena se liga, ela percebe. E esse capítulo é muito legal porque ela percebe isso. Você foi muito inteligente, você foi perspicaz, você foi, olha, você foi demais. E ele vai fazer essa jornada que, cara, é uma decisão bem difícil. Porque, assim, por um lado, ele tá reencontrando a mãe. Por outro lado, ele vai reencontrar a Lena. Fora que é uma jornada onde ele pode morrer, a essência dele desaparecer de vez, até porque ele nem sabe se vai dar certo. E ele vai ter que escolher entre ficar com a mãe dele, que, porra, é a mãe dele, ou ficar com a Lena. Eu não podia ficar com minha mãe e com Lena. Não no que restava de uma vida. Elas jamais se encontrariam, apesar de eu já ter contado para as duas tudo o que havia para contar sobre a outra. Desde que cheguei aqui, minha mãe me fez escrever todos os pingentes do colar de Lena, todos os versos de poemas que ela já escreveu. Todas as histórias sobre as menores coisas que aconteceram conosco. Coisas que eu nem sabia que lembrava. Ainda assim, não era a mesma coisa que ser uma família. Ou o que quer que nós pudéssemos ter sido. Lena, minha mãe e eu. Elas nunca ririam de mim.
nem guardariam segredos de mim, nem brigariam por minha causa. Minha mãe e Lena eram as duas pessoas mais importantes da minha vida, ou da minha vida após a morte, e eu jamais poderia ter as duas juntas. Era nisso que estava pensando quando fechei os olhos. Quando os abri, minha mãe tinha sumido, como se soubesse que eu não conseguiria deixá-la, como se soubesse que eu não conseguiria ir embora. Para falar a verdade, não sabia se teria sido capaz de fazer isso sozinho. Agora eu jamais descobriria. Talvez fosse melhor assim. Cara, meu Deus, isso é de partir o coração. Porque a mãe dele não queria que fosse assim. E ela que teve que abrir mão, se sacrificar, porque, cara, a mãe faz cada coisa pro filho, né? E é muito triste, cara, é muito triste, porque ele não vai poder ter as duas juntas nunca, e é isso. Ele vai seguir a jornada dele, só que ele não teria coragem de sacrificar a própria mãe, então a própria mãe se afasta dele para que ele possa seguir a jornada do que ele quer, que é ficar com a Lena. Ai, juro, é um capítulo muito bom. Juro, do capítulo 13 ao capítulo 15, meu Deus. Acho que é até o capítulo 15. É um dos melhores capítulos. Ele encontra os ancestrais, ele faz essas palavras cruzadas geniais e tem essa despedida da mãe que é de partir o coração. Bom, nessa saga do Ethan, ele vai ter que pegar esse livro das luas que tá com o Abraham. Lembra, lá no... Foi nesse, meu Deus? Foi nesse. Nesse livro aqui, o Abraham tava com o livro das luas, né? Conseguiu fugir com o livro das luas. E agora o Ethan sabe que ele precisa desse livro para voltar para o mundo real. Como? Não sabemos como ele vai conseguir isso, mas ele faz outras palavras cruzadas. A Lena descobre e agora vai ser a saga da Lena para encontrar esse bendito desse livro. Isso quem explicou para o Ethan foi um barqueiro que ele encontrou que faz parte da saga dele. Uma coisa assim, é um ponto. O barqueiro conta a história desses guardiões. Não sei se vocês lembram lá no livro passado, né, aqui no 18 Luas, a Marian, que era a bibliotecária da cidade e guardiã tanto do mundo normal quanto do mundo conjurador, ela ia ser julgada, não ia ser julgada, ela ia ser condenada por um crime que a Liv, que é a sobrinha dela, cometeu aqui no 17 Luas. Esses guardiões iriam fingir um julgamento, mas na verdade eles só iriam condenar ela. E ela é salva pelo John. Quando o Ethan encontra esse barqueiro fala que esses guardiões são muito poderosos, mas que tem uma entidade entre eles, o Angelus, acho que é isso, Angelus, que ele está corrompendo eles. Guarda essa informação que ela vai servir para o desfecho dessa história. Mas o lance é, como o Ethan precisa desse livro que está no mundo dos vivos, quem tem que conseguir ele é a Lena. E aqui é que vai começar a saga da Lena. E aí a gente chega realmente na parte 2, que é livro 2. Livro 2, da Lena. Que agora vai realmente ter uma saga com ela sendo a protagonista. E já começa muito bem, porque assim, ela tá com o Link nessa saga, e ela já falou quanto ela não tem a menor paciência para o Link. Às vezes, Link podia ser um verdadeiro idiota. Livro o quê? Livro das Luas? O que isso quer dizer? Link olhou para mim e para o The Stars and Stripes enquanto coçava a cabeça. Qualquer um pensaria que eu estava tocando no assunto pela primeira vez. 3 palavras. É um livro, Link. Tenho certeza de que você ouviu falar dele. Era apenas o livro que tinha destruído nossas vidas e as vidas de todos os meus ancestrais conjuradores, no 16º aniversário. É muito legal, porque o Link, ele é muito ovado, pô. Ele não tá nem aí pra nada. Eu amo o Link, sério. O Link é o meu personagem preferido aqui nessa história. Depois da Ama e das tias. Então ele é o quê? O 4º personagem preferido? Por aí. Essa saga da Lena agora, para encontrar esse livro, é muito interessante porque, assim, o Abraham, tá com o Abraham o livro, né? Que é uma entidade muito antiga e forte, enfim, etc. Só que, por ser muito antigo, a Lena pensa, cara, onde é que o Abraham tá escondido? Bom, por ser uma entidade muito antiga, nossa, estou me repetindo. Por ser uma entidade muito antiga, provavelmente quem saberia dele são as pessoas mais antigas da cidade, que são as tias do Ethan. Então elas vão perguntar a elas. E, cara, é uma cena muito hilária. Porque, além de elas estarem debatendo entre elas sobre assuntos nada a ver, que são pertinentes a elas, às vezes elas ignoram a existência da Lena e do Link e tiram sarro deles dizendo que eles são muito burros. Porque, assim, elas falam de uma maneira bem óbvia que elas conhecem o Abraham, que o Abraham é muito antigo e que provavelmente ele está escondido do outro lado da Lua. Tipo, do outro lado da Lua significa o quê? Tá escondido do outro lado da Lua? E, tipo, a Lena e o Link ficam, tipo, nossa, elas estão com esses enigmas. Provavelmente esse outro lado da Lua deve ser alguma charada, coisa do tipo. E elas ficam rindo deles, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Porque o outro lado da Lua é um bar que tem esse nome. O nome do bar é o outro lado da Lua. E elas riem
como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Fora quando elas estão falando sobre eles, porque elas odeiam ele também. Tipo, ele não era uma pessoa bem vista na cidade desde a época que elas eram jovens. Em uma hora, Abraham Ravenwood foi chamado de diabo, traidor, canalha, sem valor e ladrão. Ele tinha ficado com o canto sudoeste do velho pomar de macieiras do papai das irmãs delas, e que era do ancestral delas por direito, e impediu que o papai deste assumisse uma posição no comitê do condado, o que também lhe era de direito. Então ele já não era bem visto, porque ele já era canalha e traiçoeiro nessa época, mas juro, elas especificando isso, tipo, ai, meu pai, o pai do meu pai, ou meu avô, sei lá, ele fez isso com ele. Juro, é muito bom. Ai, o filho da puta pegou o lugar do meu pai no conselho. É muito bom. E além de tudo isso, elas tinham mais do que certeza de que ele dançara com o diabo na fazenda Ravenwood em mais de uma ocasião, antes dela pegar fogo durante a Guerra Civil. Cara, é muito bom. Quando tentei pedir esclarecimentos, elas não quiseram ser mais específicas do que isso. Foi o que falei, ele foi dançar com o diabo, fez um pacto, não gosto de falar nem de pensar em nenhum dos dois. Tia Mercy balançou a cabeça com tanta violência que achei que as ditaduras delas iam descolar. Juro, quem vê a sua própria avó dizendo assim, ai, quero falar disso, não, Deus me livre. Sério, é muito bom. E a Lena tenta extrair isso dela. A cena é muito hilária, cara. É muito bom, porque essa conversa aqui é antes delas revelarem pra Lena, né, onde que o Abraham tá. E tipo assim, ela só dando essas charadas, né, falando mal dele, falando mal da história dela, falando mal da história dele, do quanto ele afetou a vida delas. Ou melhor, do pai delas. Sem realmente dizer onde ele tá. Tanto que a Lena fica pensando que elas estão dando umas charadas quando elas falam, ele tá do outro lado da lua. Mas vamos dizer que a senhora pensasse nele. Onde eu imaginaria? Link tentou de novo, assim como fizemos a noite toda. Olha, essa conversa é longa, viu? E é muito boa. Ué, na casa dele, é claro. Qualquer pessoa com mínimo de noção sabe disso. Onde fica a casa dele, tia Grace, senhora? Coloquei a mão no braço de Link com esperança. Era a primeira frase clara que tiramos dela no que pareciam ser horas. No lado escuro da lua, acho. Onde todos os diabos e demônios moram quando não estão ardendo lá embaixo. Ela fala isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ótimo. O lado escuro da lua. Então Abraham Ravenwood está vivo e bem em um disco do Pink Floyd. Link estava ficando tão mal-humorado quanto eu. E eles ficam nesse jogo tentando entender. Mas onde é que ele tá? Eles do outro lado da lua. Eles estão do outro lado da lua. É muito óbvio. Como você é burro. Elas falam, nossa, como os jovens são burros. É muito engraçado, porque elas falam como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E eles perguntando, mas esse outro lado da lua significa o quê? Porque eles ficam pensando que é uma charada. Ela pega um mapa, abre o mapa e mostra. Aqui, no outro lado da lua. E tem lá, o lado escuro da lua. O melhor de Nova Orleans desde 1911. O lado escuro da lua era um lugar. Ou seja, era um bar. Cara, é muito bom. E, bom, agora que a Lena sabe, né, onde o Abraham tá, ela vai atrás dele. Óbvio que o tio Malcolm não quer que isso aconteça. Tipo, ele não quer deixar ela ir atrás dele porque é morte certa. O Abraham é perigoso, ela vai lutar com o quê? Tipo assim, não adianta. Ele não vai deixar, e óbvio, é a coisa mais sensata do mundo, né? E ela sabe disso. Às vezes, você tinha que lidar com as situações você mesma. Pais ou tios, que são a coisa mais próxima que você tem deles, não estão preparados para lidar com elas. Porque nenhum pai ou mãe com respeito próprio neste mundo ou em qualquer outro vai dar um passo para o lado e dizer, claro, arrisque sua vida, o mundo está em jogo aqui. Como eles poderiam dizer isso? Volto para o jantar, espero que não morra. Eles não podiam fazer isso. Não se podia culpá-los, mas não significava que você não devia ir. E ela vai. Tipo assim, tem toda uma trama aqui de tipo, leva o John, mas o John não pode ir por causa da Liv, mas aí, então leva o Link, mas o Link não tem poder, então só pode ser o John, porque o John que é importante. Enfim, toda uma pataquada aqui que é pra, tipo assim, faz sentido na história, mas que não vem ao caso. Porque o que é que vem ao caso? A Lena vai nesse lado escuro da lua, que é o bar, né? E lá ela encontra a Ridley, que tá presa. Nossa, a Ridley, lembra da Ridley? Querida Ridley, né? Que inferno essa mulher. A Ridley tá lá presa pelo Abraham. Ela é resgatada pela Lena, mas ao mesmo tempo... Mas aí depois ela tenta salvar a Lena e fingir que tá do lado do Abraham para que a Lena tenha a chance de pegar o livro e sair de lá. Só que nessa
desse fingimento da Ridley, o tio Malcolm chega, salva o dia, e cara, o tio Malcolm é realmente quem consegue salvar essas crianças de muita coisa. Porque desde o primeiro livro, sempre é o tio Malcolm que aparece para salvar o dia, porque ele diz, não façam dessa forma, crianças, que é perigoso, vocês vão morrer. E aí elas vão e fazem, quando elas estão prestes a morrer, o tio Malcolm chega lá e salva o dia. E isso literalmente aconteceu em cada livro, desde o primeiro. E aqui, obviamente, vai ser o último, porque essa parte é a que o Link mata o Abraham. E, cara, é uma morte assim tão sem graça. Que bom que morreu, porque o Abraham é um vilão muito chato, muito sem graça. Ele passa aquela sensação de perigo muito mais porque o texto tá dizendo o tempo todo. O Abraham é perigoso. Então, assim, a gente tem essa sensação porque o livro tá dizendo isso pra gente o tempo todo, mas não parece que ele tá realmente sendo perigoso. Então, ok, o Abraham morre, o Link que matou ele, sabe? Link continua sendo um dos meus personagens preferidos. Matou o Abraham, finalmente. Então, assim, agora não tem mais vilões nessa história. Ou seja, agora o que resta é mandar esse livro para o Ethan, no mundo dos mortos. Como que vai mandar ele para o Ethan? Basicamente, vão ter que reunir todos os conjuradores para que eles consigam fazer isso. E, bom, esse é o capítulo da Lena. Infelizmente, cara, quando termina o capítulo da Lena, parece que esse livro realmente ele perde o fôlego dele, sabe? É uma pena disso. Então agora, como eles estão com o livro, eles têm que juntar todos os conjuradores para enviar para o Ethan. Inclusive quem diz isso é a Amma. E é muito bom porque assim, eles vão até a Amma. Olha, é o capítulo 27, tá, gente? É muito bom a forma que eles encontram a Amma. Porque assim, a Amma detesta a Ridley, que a Ridley foi muito filha da puta o livro inteiro. Apesar de que eu ainda gosto dela. E é hilário tudo o que acontece nesse capítulo. A Amma já começa falando, né? Não me diga que está pensando em colocar o pé na minha calçada. Está ouvindo? Amma se recusava a deixar Ridley chegar perto da propriedade Waite. Ela disse isso de 15 maneiras diferentes na primeira conversa mal sucedida que tentamos ter com ela. Nenhuma conjuradora das trevas vai entrar nessa casa enquanto eu estiver aqui nesse planeta. E nem depois de eu ir embora. Não, senhor, não, senhora, não tem como. Que a Amma odeia a Ridley, odeia esse mundo conjurador, até porque foi por causa disso que ela perdeu o próprio neto, a gente já sabe. E o diálogo da Amma com a Ridley é muito bom. Ridley revirou os olhos. Achei que Abraham fosse um saco. A Amma é pior. Vi uma bota preta ortopédica de cadastro passar pela abertura. Pior que o quê? Perguntou Amma. Pior que seus modos? Ela olhou para Ridley de cima a baixo. Ou seu gosto para roupas. É muito bom, velho. Ou um tanto pior que a garota que é arrancada do inferno apenas para voltar pro fogo por vontade própria. Amma observou Ridley com atenção. Isso porque a Ridley teve a oportunidade de sair desse mundo das trevas e ela escolheu voltar. Então, assim, é muito bom. Não foi isso que aconteceu, disse Ridley baixinho. Amma colocou a bolsa no chão. Não foi mesmo? Seria fonte segura que você teve a chance de estar do lado certo, mas abriu mão. Perdi alguma coisa nas letras miúdas? Ridley se mexeu com nervosismo. Não é tão simples. Amma do seu nariz. Diga isso para si mesma, se ajuda você a dormir à noite. Mas não tente me convencer, porque não acredito. Amma apontou para o pirulito na mão de Ridley. E todo esse açúcar vai apodrecer seus dentes, que vão acabar caindo. Seja você conjurador ou não. Ai, caraca. Juro, é muito bom, cara. Ela já não tem mais nada a perder, então agora é que ela lasca o pau em todo mundo. Então, assim, bom, eles conseguem mandar o livro pro Ethan. E, bom, esse é o capítulo da Lena que, infelizmente, quando ele acaba, parece que ele acaba também com o fôlego da história. Porque já não vai mais ter nenhuma cena divertida. Volta para o capítulo que vai ter só o Ethan, e a gente tá na reta final do livro. E quando a gente volta para a jornada do Ethan, cara, realmente o livro perde fôlego. Porque todas as interações que a gente tava tendo da Lena, com os amigos do Ethan, com a família, com a Amma, isso é uma coisa que dá muito gás pra história. E aqui, a gente vai voltar pra história do Ethan sozinho. E o Ethan sozinho não sustenta essa história. Vou explicar isso melhor pra vocês depois de eu contar o final do livro. Que é basicamente, o Ethan tá nessa jornada, pega o livro, reencontra a Serafine, que tá, aliás, eu falei o livro inteiro, eu tava lendo e falando Serafine, mas se escreve Sarafine. Velha estúpida, esclerosada. Enfim, gente, ninguém é perfeito. O lance é, a Serafine tá presa pelo Ângelus. Lembra que eu falei do Ângelus lá no começo? O verso fechando lá no último, fechando sempre o verso que você falou antes. Assim eu aprendi com o Roberto Carlos. Desde o livro passado, ele tá lá fazendo umas tretas. É um dos guardiões super poderosos, mas que corrompeu os guardiões, porque ele também é um guardião corrompido.
Enfim, o Angelus vai ser o boss final do Ethan. O Angelus prendeu a Serafine nesse labirinto que o Ethan tem que atravessar. Sabe, essa saga do Ethan, que ele tá assim, passando por essas provações, até chegar no Angelus, que é o boss final. Bom, ele tá nesse labirinto, e um dos chefões desse labirinto é a Serafine morta. Do quê? Isso é muito coisa de videogame, sério. E a Serafine tá lá cega, acorrentada, não consegue fazer muita coisa, e ela se sacrifica porque ela disse que odeia mais o Angelus do que odeia o Ethan. Então ela parece que ela dá uns poderzinhos para o Ethan. Não dá poderes, mas dá resistência. O Ethan vai de fato confrontar o Angelus, tem uma conversa lá deles até eles finalmente terem esse embate final. E assim, é uma parte que, beleza, eu entendo que tá lá, mas ao mesmo tempo ela não dá essa energia, não dá esse fogo de você ficar assistindo, sabe? Então, lendo. Eu, pelo menos, estava lendo e pensando, cara, isso é interessante, mas não parece que tá me interessando, sabe? É tipo, a ideia é boa e a execução não estava sendo tão boa quanto a ideia. Mas quando o Ethan realmente vai confrontar o Angelus, eles vão passar por esse rio da morte que tá cheio de cadáveres que o Angelus torturou e matou. E aí chega o momento que o Angelus ele é afogado nesse rio, que assim, do outro lado do rio tá o livro que o Ethan precisa para voltar para o mundo real. Esse livro, que é um do livro das luas aí, tá escrito a história do antepassado do Ethan, que assim, não sei se vocês lembram. Cara, quando cheguei no final desse livro foi que eu lembrei disso. Que desde o primeiro livro, aqui ó, desde 16 Luas, o Ethan tá tendo umas visões com a Lena dos antepassados deles. Que é a Guinevere e o outro aí, que também se chama Ethan, que é o antepassado do Ethan. Que assim, bom, para quem não lembra, para quem não sabe, para quem não lembra, né, inclusive eu que não lembrava, o Ethan, o antepassado do Ethan, que lutou na Guerra dos Confederados, se apaixonou pela Guinevere, que era uma conjuradora, só que o Ethan morre. E aí a Guinevere faz um feitiço para o Ethan voltar à vida. Esse feitiço faz com que ela se sacrifique, crie essa regra de que toda bruxa, conjurador, enfim, quer que seja, aos 16 anos vai ser chamado, convocado para a luz ou para as trevas, que é o que vai acontecer com a Lena nesse primeiro livro. E assim, esse sacrifício da Guinevere é o que deu início a essa jornada. Ao menos o antepassado dele, né? Quando foi salvo pela Guinevere, tentou salvar ela porque ele foi pegar esse livro das luas que estava no mundo morto, né? Mundo mortal não. Mundo dos mortos, mundo do morto. Que é onde o Ethan, o nosso Ethan, tá. E ele tenta reescrever esse futuro, ou passado dela, no caso, né? Para que essa maldição não perdure. Só que ele é impedido pelo Angelus, que já tá lá há muito tempo enchendo o saco. E esse impedimento é o que faz o Angelus se tornar cada vez mais mal e mais corrupto. E o Ethan só quer alcançar esse livro para voltar para o mundo. Só que é que tá. Ele derrota o Angelus. Então, assim, teoricamente não tinha nada que impedisse que o Ethan acabasse com a maldição. E o Ethan não acaba com a maldição. Ele só volta para casa. Eu não sei se não entendi direito, se ele tinha a oportunidade de acabar com a maldição e iria continuar lá, ou se ele só poderia voltar para casa e não deixar a maldição. O lance é, ele volta para casa e não acaba com a maldição. O que é uma pena. E assim, tava um embate final legal, sabe? Não tão legal, mas assim, interessante, minimamente interessante. Mas o Ethan, não é que ele desiste, é que ele só volta para casa. E aí é pior, porque essa volta para casa dele requer um sacrifício. Lembra que aqui no primeiro livro, o Ethan, a gente só descobre isso... Oh Deus, tem que pegar esse livro tudinho pra assistir aqui. Aqui no segundo livro, a gente descobre que o Ethan morreu no primeiro livro e que o tio Macon se sacrificou para trazer o Ethan de volta à vida. Que a Serafine tinha matado o Ethan. Então a gente sabe que tem preço alguém voltar à vida. Então assim, adivinha quem morre para que o Ethan volte? A Ama. Cara, eu não vou dizer que eu não esperava. De uma certa forma eu esperava. Então assim, quando aconteceu, fiquei triste, fiquei revoltado, mas entendi. Então tá, a Ama se sacrificou para que o Ethan voltasse à vida, porque lembra que eu reclamei muito ao longo dos livros que os livros têm muita enrolação. Eles estavam fazendo esse mistério, que a Ama sabia de umas coisas, estava tentando evitar. Aqui no terceiro livro, a gente descobre que a Ama sabia que o Ethan ia morrer e ela estava tentando impedir isso. Só que tinha mais segredos da Ama que ela não contou para o Ethan. Um desses segredos era que ela tinha visto nas cartas que havia uma chance dele voltar. E ela fez um acordo, fez um pacto com alguém aí, uma entidade,
para que ela morresse no lugar dele. Então, quando o Ethan volta, a Ama é quem morre. Então, assim, tem uma despedida da Ama que é muito bonita, mas, cara, não é exatamente um final que me deixou, assim, tão... Não foi tão agradável. Eu entendi o porquê desse final, mas, porra, matava o tio Mako de novo, né? Qualquer outra pessoa. Aliás, um furo de roteiro que eu... Antes que eu esqueça de falar aqui. Olha, lembra que eu falei, por que o Ethan não reescreveu a história? Bom, aparentemente era proibido fazer isso. E se o Ethan fizesse isso, ele ia estar cometendo um crime e perder a alma dele. Ok. Só que o Ângelus não estava fazendo isso? O Ângelus estava reescrevendo a história o tempo todo como ele queria no tal livro? É um furo de roteiro. Eu notei. Se você não notou, ou se você tem uma explicação para isso, me explica, porque para mim é um furo de roteiro, assim, gigantesco. Então, assim, apesar de não ser exatamente um final totalmente satisfatório, foi um final feliz, porque, assim, ele gerou um clima de despedida muito bacana para a série. Juro, os últimos capítulos desse livro, acho que tem um epílogo aqui, que o Ethan fala da avó dele, da mãe dele, do pai dele. Juro, tá escrito aqui no epílogo, aí tá escrito aqui, ó, depois. São 3 páginas. É muito bonitinho porque, assim, ele encerra a história de uma forma bem bacana. Não faz um drama gigantesco, mas ao mesmo tempo ele dá um final para Ridley, para os Conjuradores, para o Macon, para o Link, que agora vai seguir carreira de músico. A Lena e o Ethan agora vão poder ficar juntos de fato. O pai do Ethan, agora que ele já tá curado daquela depressão, né, vai pegar a professora do Ethan, que sim, isso aconteceu aqui nesse livro, isso estava acontecendo nesse livro. Tem um final feliz para todo mundo. Inclusive, tem até uma parte que a Ama aparece aqui, né? Meio que pra dizer que tá tudo bem, que agora ela cumpriu a jornada dela. Que a jornada dela era cuidar dos filhos dela. E ela fez isso até o último momento da vida dela. E que ela vai continuar fazendo isso agora que ela vai estar convivendo com os ancestrais dela. E que ela tá em paz, e que era isso que ela realmente queria. É um final aconchegante. Só que assim, tem uns furos assim que me pegam, sabe? Ainda assim, eu gostei da forma que ele se encerrou. No geral, eu gostei da saga. Mas eu não acho que ela seja tão boa quanto eu estava esperando, ou quanto me venderam. Enfim, eu acho que ela tinha muita oportunidade para ser boa. Olha, é o seguinte. A sensação de enrolação que eu tenho com essa saga é gigantesca. Esse aqui é definitivamente o melhor livro da série. E ele também é o mais curto. Cara, você pega essa saga aqui, ó. Todos os livros, lado a lado. Olha isso. O último livro é literalmente mais curto. Eu acho que o que tá fora da ordem. Deixa eu colocar aqui essa merda na ordem. O mais longo é o segundo livro. E ele também é o pior livro da saga. É o mais chato. Juro, cara. 17 Luas me dava vontade de desistir de ler. Tava muito, muito chato. E ele é o mais longo. Essa saga, ela se alongou até demais. Tinha coisas que, ao mesmo tempo que dava pra você cortar da história, você podia resolver de outras formas. E fica uma sensação de enrolação muito grande. O que é uma pena, porque é uma saga muito boa. Mas a sensação de enrolação, de mistérios que vão se alongando infinitamente, que às vezes parece que não chegam em lugar nenhum, é uma pena. Os vilões são muito ruins. Tipo assim, a Seraphine, ela é uma vilã muito boa, mas ela tem um final muito paia, velho, no terceiro livro. E no final, quando ela retorna no quarto livro, é um sacrifício mais sem graça ainda. Criam esse vilão, que é o Abraham, para que ele seja tenebroso. Ele tem uma morte ridícula, mano. Porque em nenhum momento houve uma sensação de perigo com esse Abraham. Quer dizer, ouvia o livro o tempo todo dizendo, ele é perigoso, ele é perigoso. Mas você não via ele de fato sendo perigoso. E quando chega nos capítulos, né? No capítulo, né? Que o Ethan fica realmente sozinho na jornada dele, já no final do quarto livro, a gente vê que nem o Ethan, como personagem, se sustenta sozinho. Porque a alma desses livros estão realmente nos personagens, sabe? Na forma como os personagens se relacionam entre si, como eles brincam, conversam, tentam resolver as coisas, se metem em confusão. Isso é a alma desse livro. Isso é o que torna a leitura muito interessante. Porque, assim, os furos de roteiro são bem grandes, a enrolação é muito chata, e os vilões são muito mal construídos. A única vilã bem construída, que é a Seraphine, ela é botada de escanteio. E o vilão final, que no caso seria o Abraham, ele tem uma morte ridícula. O Ângelus, que só no segundo livro... Segundo? Acho que ele começou a ser citado no terceiro. Mas assim, ele começou a ser citado no terceiro, é tipo assim, eles colocam
um vilão inicial no primeiro livro, né, que é a Serafine. Aí eles começam a introduzir o Abraham no segundo livro, ao mesmo tempo que no segundo livro eles começam a introduzir o Angelus, que só vai ser resolvido lá no último livro. Só que o problema é, o Angelus não tem um impacto geral na história, porque ele meio que era uma entidade, um guardião que estava aí o tempo todo. Então ele, tipo, ser derrotado era tipo só um obstáculo. Ele não era um vilão, ele só era uma pedra no caminho. Uma pedra muito poderosa, mas só era uma pedra no caminho. Então, essa saga me deixa com gosto amargo na boca, porque eu gostei dela. Não sei se eu iria reler. Eu recomendaria porque eu me diverti muito lendo, mas eu me diverti vendo a interação dos personagens. Tanto que a lore dela se perde no caminho. Tipo assim, eu esquecia constantemente que essas visões que a Lena e o Ethan tinham eram importantes. O livro tem que lembrar a gente, porque essas visões que deveriam ser tão importantes são deixadas constantemente de lado, porque a trama dela não é interessante. Interessante mesmo é ver os personagens agindo, lidando com os problemas. Quer dizer, poderia ser uma série adolescente, tipo, uma adaptação de série de adolescente, tipo Diário de um Vampiro, que você tava pouco se importando lá com a história, você só queria ver os personagens vivendo e lidando com conflitos. E essa acabou sendo a história desses livros. Foi o que me sustentou, foi o que me divertiu na história, foi o que me fez gostar dela. Mas eu fico com aquela sensação de potencial desperdiçado na saga, que é uma pena, porque a ideia é muito interessante, só que a execução não é tão boa. Pena, né? Mas eu ainda gostei. Nota 3 de 5. Porque pelo menos eu me diverti. Não foi uma saga pedante. Eu não tive que me forçar a terminar. Mentira, eu tive que me forçar a terminar o segundo livro. No geral, é isso. É uma saga de potencial desperdiçado, mas que ainda diverte muito. E não foi decepcionante. Isso aqui é o legal. Beleza, que eu esperava que ela fosse muito mais do que eu estava pensando a ser, e do que ela estava dando a entender no início. Mas ao mesmo tempo, apesar dela não ter sido tudo aquilo, ela não me decepcionou. Porque eu não cheguei a criar tantas expectativas vendo o nível de leitura com quem eu estava lidando. Mas finalmente eu terminei essa saga que eu deveria ter começado... Quando foi que eu comecei a ler, meu Deus? Bom, eu comecei a ler esse ano. Mas que eu tô com esses livros aqui desde 2016? Cara, desde 2016 que eu tô com esses livros. E eu só tô lendo agora em 2025. É muito tempo. E eles foram lançados... Deve ter sido lançados, acho que em 2008? Ah, eu contei isso lá no primeiro livro que eu fiz. No primeiro vídeo que eu fiz sobre 16 Luas. Mas olha... As capas são muito bonitas. Os personagens são realmente o ponto forte. São realmente apaixonantes. De novo, me repetindo, é a melhor coisa da história. E apesar da lore não ter sido tão bem executada quanto eu queria, eu ainda gostei muito, me diverti. Nem todo livro precisa ser aquela coisa que vai arrebatar você. Claro que se ela for é ótimo. Mas esses aqui, ao mesmo tempo que eles não foram, eles continuaram sendo bons. Essa é a minha impressão geral sobre a saga. Então, se você gostou, se você concorda, se você discorda, conversa comigo, com educação, lógico. E se você souber de pontos que provavelmente eu me perdi ou não reparei na história, porque acontece, né? São livros longos. É uma saga longa, né? Deve ter quase 1000 páginas no geral, tipo os 4 livros. Então, assim, uma coisa ou outra se perde sempre. Vem esclarecer comigo e conversar comigo pra gente ter esse debate. E leia eles assim que você puder, porque eu garanto que mesmo que você não ache tão bom, porque pelo menos eu não acho, e mesmo que você não ache essa coisa incrível, que no caso eu também não achei incrível, eu sei que você vai se divertir, porque eu me diverti, porque a história é divertida. Mas é isso, me segue em todas as redes sociais, eu já dei notas, e detalhe, eu comentei sobre cada parte que eu tava lendo no Scooby, no Maratonando e no Goodreads sobre esses livros. Então, assim, tem outras impressões minhas lá, porque eu ficava lendo e escrevendo lá as coisas que eu tava achando. Quem me acompanha ou me segue por lá vai ver cada notinha que eu postei sobre eles. E também tem outra opinião, porque assim, eu lia recentemente e já passava a minha expressão para lá. Então, nessas redes sociais, vocês vão encontrar ainda mais impressões literárias, não só sobre esses livros, como também sobre outros que eu tô lendo e que eu ainda não venho comentar aqui. Porque nem todo livro que eu leio, eu venho comentar aqui. Só aqueles que eu tô mais afim de conversar. E sobre esses aqui, eles realmente me deixaram muito afim de conversar sobre eles. Então me segue em todas as redes sociais. Eu sou Tom Lusto23 em todas as redes sociais. E até a próxima saga ou livro que eu vou ler e comentar aqui com vocês, tá? Cheiro!
Tchau!